Abra sua Bíblia em João, no capítulo 15. Vamos começar um passeio pela palavra de Deus. Sabe, amado, ontem nós estávamos aqui numa reunião com os pastores e nós estávamos falando sobre as tensões que Deus estabelece entre Ele e os homens. Tensão é algo muito bom, dependendo de como você viva. Porque, de fato, quando eu puxo a corda de um lado, você puxa a corda do outro, nós vamos criar uma tensão com isso. Mas isso também vai ser objeto de vibração e de transposição de coisas. E a Bíblia mostra que Deus, em alguns momentos, fez tensão entre o homem. Ele criou acordos, Ele criou pactos, Ele criou um novo nível de frequência para que as coisas pudessem acontecer. E sabe, meu amado, o X da questão é quais as frequências que vão dominar o meu e o seu coração nesses dias. Como é que nós vamos nos afinar com a vida, com Deus, com os amigos, com a família? Qual vai ser as coisas que você vai, de forma repetitiva, se colocar à disposição de Deus para estar fazendo? Porque para que haja uma tensão, para que se haja uma frequência, é necessário que haja repetição. Porque quando você tem uma frequência, você vai criando ondas, e essas ondas, elas, para que estejam dentro de uma frequência, ela precisa ter uma repetição. Elas precisam estar vindo e retornando dentro de uma mesma janela de tempo. E elas precisam estar se movendo de forma regular. O grande X da questão é que, de alguma forma, mesmo sem perceber, você vai ser regular em alguma coisa. Se você tiver controle, por exemplo, sobre a sua dieta, sobre como você se alimenta, você vai ser regular em se alimentar. Se você não tem controle, você vai ser regular em bagunçar os seus hormônios, em bagunçar as suas taxas. Porque por mais que você não perceba, existem coisas que constantemente estão em sua mesa diante de você. Não coloca tão alto, porque aí eu perco um pouco o controle, amém? Baixa um pouco e deixa que eu chamo aqui para cima. E aí, quando a gente pensa nessa frequência, nessa regularidade de coisas que nós temos, nós podemos fazer isso de forma programada ou isso pode ser de forma intuitiva. O bom de ser de forma intuitiva é porque você vai ver das coisas que estão dentro do seu coração como uma resposta natural. Mas é bom que você observe isso, porque talvez existam coisas que você precise tratar, que você precise tirar. Eu gosto muito de lembrar o texto de Gálatas que diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, para que porventura não se faça o que é do vosso querer. Então, todo mundo quer ter aquela barriguinha chapada, né? Ou mesmo, eu não tenho tanta intenção disso assim, mas ninguém quer ter aquela barriga grande, né? E a pele sobrando. Mas às vezes, como a gente se alimenta, como a gente faz, como a gente controla os nossos hormônios, vai fazer com que isso aconteça. E se a gente trata o hábito, a gente chega onde a gente quer. Se a gente não trata o hábito, a gente se perde no meio do caminho. E sabe, gente, e isso é mais comum do que nós pensamos. Se você parar para fazer uma reflexão simples acerca da vida, tanta coisa que você gostaria de fazer ou ser, que porque você não estabeleceu a frequência e a intensidade correta, você não alcançou. Por exemplo, você pode dizer, mas você vai entrar num concurso, são milhares de pessoas às vezes fazendo para algumas vagas, mas todos os anos algumas pessoas entram. Muito provavelmente porque a frequência e a intensidade daquelas que entraram era diferente daquelas que não entraram. A forma como elas se prepararam, o conhecimento que elas levaram para aquele ambiente de prova foi diferente daqueles que não passaram. E essa intensidade, ela vai mudar de pessoa para pessoa. Porque cada um também tem um ritmo próprio. Cada um também tem uma forma de aprender, tem uma forma de ser. Para algumas pessoas há muita facilidade de aprender algumas áreas e para outras é necessário muito esforço. E você precisa entender qual é o seu ritmo para cada coisa, para que você meça o esforço devido para chegar onde você quer. Porque existe sim, ainda muita coisa que vai depender do meu esforço e do seu. No que diz respeito à salvação, a Bíblia diz é pela graça, não é pelas obras, não vem por nada que eu e você propriamente tenhamos feito, mas pela fé em Cristo Jesus. E aí no que diz respeito à nossa salvação, à eternidade, à restauração que está por vir, e a restauração que já estamos vivendo nesse momento, por causa do sacrifício de Jesus, nós não temos tanto a sacrificar. Mas a Bíblia também diz que é necessário sim um culto racional. É necessário sim
em alguns momentos que o sacrifício esteja presente da nossa parte. É necessário muitas vezes que nós também entendamos que existem cruzes que precisam ser carregadas. Não a mesma que Cristo, a cruz da morte pelo pecado, do sangue que lava e redime do pecado. Mas existem esforços, sim, que ainda devem ser conduzidos diante de nós. E nesse processo de tensão, de frequência, dos pactos de Deus e do que precisa ser feito diante de um pacto, nós precisamos ter clareza para que a gente possa andar de forma livre dentro do pacto. Porque se eu estou dentro de um ambiente de aliança com você, ou se eu estou dentro de uma convenção com você e eu ando dentro da convenção, a Bíblia já ensina que aqueles que andam sobre a lei e aqueles que cumprem a lei, eles nunca vão poder ser criticados ou julgados, porque eles estão andando dentro da lei. Mas quando nós infringimos e quebramos as leis, nós somos sujeitos também às consequências que aquela lei traz. E a Bíblia fala que quando se troca o sacerdote, quando se troca um governo, também é necessário que se faça ajustes nas leis. Porque cada governo tem um tipo de direcionamento. E esse direcionamento, ele é conduzido pelas mudanças das normas, pelas mudanças das leis. Então essas mudanças, elas são negociadas de imediato. Então você vê, por exemplo, uma transição como houve no nosso governo, independente da bandeira que você siga, de Lula ou de Bolsonaro, mas nós vimos num projeto e num direcionamento de lei com Bolsonaro, e quando Lula chega, logo outras coisas começam a ser faladas e outras leis começam a ganhar mais força. Por quê? Porque aquele ambiente de um novo governo, que tem uma outra tendência, faz com que outras leis sejam evidenciadas. Mas você já percebeu que nós estamos debaixo de uma nova aliança em Cristo Jesus? Se nós estamos debaixo de uma nova aliança em Cristo Jesus, a Bíblia diz que novas leis seriam evidenciadas. Por exemplo, quando foram falar com Cristo sobre os mandamentos, ele disse: eu vou facilitar a vida de vocês, vou deixar dois: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se fizer isso, você vai estar cumprindo tudo. Então antes, os judeus eles tinham 10 mandamentos, como os mandamentos principais que Moisés deixou escrito nas tábuas, mas além de tudo isso, eles tinham um monte de regras e costumes que eles tinham que seguir. Quando Cristo vem, ele diz: olha, vamos simplificar tudo isso que Deus vem falando com a humanidade até então. O que Deus queria dizer é: me ame acima de tudo e ame as pessoas como você se ama. Se você fizer isso, todo o restante vai ser natural e vai ser uma consequência, vai ser algo decorrente e não um esforço para que você cumpra. Então, é como se Jesus estivesse agora como o sacerdote de uma nova aliança, dizendo: eu vou trazer uma aliança mais prática, mais simples, que qualquer homem possa cumprir e estar em justiça diante de Deus. Porque existe um princípio que diz que se você infringe um mandamento que seja de toda a lei, você é réu de toda dela. Quando você infringe uma lei, é todo o sistema legal que senta para lhe julgar, por mais que você tenha infringido um artigo que seja. Então, quando nós estamos diante de uma estrutura, de um judiciário, diante de uma infração, independente de ter sido por um artigo só, toda aquela estrutura agora está nos tendo como réu. E existe uma acusação. E sabe, gente, o projeto de Jesus era: nós vamos viver uma vida íntegra, em unidade com Deus, e nós vamos fazer coisas extraordinárias. Nós vamos amar de uma forma tão extravagante a Deus, que nós seremos um com o Pai, e o Pai será um conosco. Esse amor vai ser algo tão forte que vai promover vínculo, porque a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. E aí Jesus diz: olha, eu vou promover um vínculo entre o homem e Deus, e esse vínculo será perfeito. Então o mandamento que eu preciso deixar é o mandamento do amor. Então ame a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas em João no capítulo 15, quando ele vai falar das consequências dessa lei maior e desse relacionamento que ele estava estabelecendo com Deus, ele vai também falar sobre um comando da parte de Deus, que é um comando que é de permanecer. Diga comigo: permanecer. Ok? E aí ele vai tratar dessa forma: se permaneceres em mim, versículo 7, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em quem deis muito fruto,
assim como vos torneis meus discípulos. Sabe? Então diga assim comigo: muito fruto e discípulo de Cristo. Então Jesus está dizendo no versículo 6, por exemplo, ele diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo secará, e o apanham e o lançam no fogo e queimam. Mas se permaneceres em mim, e sabe, amado, eu gosto quando ele diz: você permanece em mim, as minhas palavras permanecem em você. Existe um contexto que Cristo quer estabelecer, que é relacionamento. Hoje o pastor de manhã, por exemplo, ele falou de um texto bíblico que diz que quando chega no momento do julgamento, alguns vão dizer: Deus, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E Jesus vai dizer: mas eu não te conheço. Porque dentro do organograma dessa nova aliança é necessário permanecer na pessoa de Jesus Cristo. E é necessário atentar às palavras que Ele nos deixou. Esse é o pacto, essa é a tensão. Isso é o que está entre mim e Cristo, entre Cristo e em você. E Cristo está segurando a corda dele, dizendo: a palavra é comigo, e você precisa estar junto da palavra, para que você permaneça em mim. Então, a palavra de Deus, ela se tornou agora um fundamento para que nós possamos estar permanentes nele. Para que a nossa experiência com Deus não seja passageira, mas seja eterna. E sabe, existe um cantor popular que diz que seja eterno enquanto dure esse amor. Sabe, mas não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é a segunda parte, que diz que dure para sempre. E que seja abençoado por Deus. Sabe? Para o mundo, às vezes, que seja eterno enquanto dure. Não há uma preocupação com que seja eterno de verdade. Com que seja para valer de verdade. Se for um pouco, se durar um pouco, mais for bom, se me trouxer prazer, já é o suficiente. Mas com Cristo não é assim. Com Cristo está dizendo: se você permanecer em mim, e as minhas palavras em você. Sabe o que isso quer dizer? Mesmo quando você talvez não esteja tão próximo, mas que você vai lembrar daquilo que lhe foi dito. Você foi lembrar daquilo que lhe foi instruído, daquilo que está em seu coração. E sabe, amado, o projeto de Deus e a aliança de Deus passa por isso. E ele diz: então pedireis o que quiseres e vos será feito. Todo mundo quer isso aqui. Todo mundo quer ter essa força de desejar e realizar, de pedir e ser atendido. Mas o preceito da aliança com Cristo, para que isso aconteça, é necessário permanecer nele e nas suas palavras. Porque a Bíblia diz que se pedirmos segundo a sua vontade, é certo que ele nos ouve, está lá escrito em 1 João. E se é certo que ele nos ouve, também é certo que já alcançamos aquilo que pedimos. Então, quando nós estamos em Cristo e as palavras deles estão em nós, a nossa petição vai estar alinhada com o desejo dele. Por quê? Porque ele está em nós. E nós estamos permanentes na presença dele. Nós não estamos entrando e saindo. Nós não estamos brincando de ser crente. Nós decidimos fazer isso com firmeza. Decidimos fazer isso com propósito. E sabe, amado, é muito bom você ser tocado por Deus. É muito bom você ter experiências com Deus. Mas o desejo de Cristo não era isso. O desejo de Cristo era que você permanecesse nele. E é muito diferente uma vida quando você está nele, de que quando você ouviu falar dele ou teve experiências com ele. Quando nós estamos em Cristo, porque a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. A Bíblia diz que isso é algo tão forte que as coisas antigas, elas ficam para trás. Por quê? Porque é um preenchimento novo. E como você é preenchido, não tem mais espaço para o antigo. E aí a Bíblia diz: eis que tudo se fez novo. A palavra eis que nesse texto é idou, perceba com todos os seus sentidos. Com o seu olfato, com o seu paladar, com a sua audição, com as suas intuições espirituais, sentidos naturais, espirituais, carnais. A Bíblia diz que com tudo que há em você, você deve perceber: algo está novo. Algo diferente acontece depois que Cristo entrou em minha vida. E sabe, amado, existe algo que acontece na nossa vida quando Cristo novo, que faz com que esse texto se cumpra. Aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. Até o meu relacionamento com a minha esposa, que eu já tinha, ele é diferente, porque agora eu estou me relacionando com ela, mas eu tenho Cristo. O meu relacionamento com os meus filhos é diferente, porque eu tenho Cristo.
Eu me lembro que quando eu vi meu filho batendo a cabeça dentro de casa, rosnando brabo, tá entendendo? E eu me lembrei da minha infância e do meu sofrimento, porque eu era exatamente daquele jeito. Eu disse: Deus, o que é que eu faço? Deus disse: ministre para ele o batismo do Espírito Santo. Arthur só tinha 3 anos de idade quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e foi revestido com poder. Mas ele recebeu o batismo do Espírito Santo hoje e ele se tornar uma pessoa dócil no dia seguinte, como se algo instantâneo tivesse mudado dentro dele. Eu passei 30 dias, todos os dias, sentando com ele à noite e dizendo: existe uma pessoa que se chama Espírito Santo. Ele é uma pessoa da Trindade, ele é Deus juntamente com Deus. E esse Espírito foi o que habilitou Cristo a fazer as coisas que fez sobre a terra e andar de uma forma poderosa. É esse Espírito que ajuda o papai no dia a dia a fazer as coisas. Você precisa chamar o Espírito Santo para morar em você e para estar em sua vida. Você quer orar comigo antes de dormir dizendo: Espírito Santo, habita em mim. Ele disse: quero papai, e ele orava: Espírito Santo, habita em mim, e ia dormir. E eu fui ensinando acerca do Espírito Santo, dos dons do poder, falando com ele, meu amado, mesmo com 3 anos, mas da forma que eu conseguia, diante da idade dele, passando preceitos do que era o Espírito Santo. No outro dia eu chegava e dizia: o Espírito Santo é o teu ajudador. Sabe quando você precisa que o papai pegue algo para você e você diz: papai, me ajuda? O Espírito Santo é esse tipo de ajuda. Mas é a ajuda do coração para quando você precisar de respostas. Você gostaria de ser ajudado em seu coração? Quero, papai, então vamos orar: Espírito Santo, me ajuda em meu coração. E todos os dias eu chegava com algo novo, porque Deus disse: ensine para ele o batismo do Espírito Santo. E chegou um momento que, quando eu estava orando em casa com alguns amigos, Arthur simplesmente passa com as mãos levantadas orando em outras línguas. E eu sabia, ele estava cheio do Espírito de Deus. E rapidamente a mudança de comportamento. Aquele menino que estava querendo bater na mãe de vez em quando, que se irava muito facilmente, ele entra em um novo nível de controle e de comportamento, porque agora ele tinha auxílio, ele tinha o Espírito Santo habitando dentro. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, por quê? Porque é um enchimento de algo novo. E esse enchimento de algo novo faz com que novas perspectivas venham para mim e para a sua vida. E sabe, amigo, nós sabemos que o Espírito Santo veio para nos revestir e trazer um grande avivamento para a igreja. Jesus disse: vocês vão receber poder quando descer sobre você o Espírito Santo de Deus. Você sabe o que é isso, amado? Então, quando nós permanecemos em Cristo e na sua palavra, a Bíblia diz que Ele quer que nós sejamos habilitados de uma força, que aquilo que a gente pede acontece, e Ele nos dá, através do seu Espírito, poder para sermos testemunha dEle. A Bíblia diz: vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas, em qualquer lugar da terra que vocês quiserem ser minha testemunha, em Nazaré, na Judéia, nos confins da terra, onde vocês quiserem, vocês vão poder ser minhas testemunhas, porque haverá um poder que vai testificar aquilo que vocês fazem. Aí, meu amado, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. Eu entro no meu trabalho, chega uma pessoa e conta uma situação para mim, mas porque o Espírito Santo está presente, é diferente a minha forma de ouvir. Porque agora eu não discerno mais pelo que os meus olhos veem, nem pelo que meus ouvidos escutam. Então as pessoas chegam e dizem para mim: está tendo derrame, vai morrer dentro da empresa. Eu faço: aqui na minha não. Desço as escadas correndo, corro para dentro, ponho a mão dele e joga dentro do carro, porque quem vai lá no hospital sou eu. E vou orando até o fim. E aquele homem que estava todo torto na minha frente, ele tem um suspiro, volta. Quando chega na frente do médico, o médico faz: ele não teve nada. Mas nós vimos. Nós que estávamos lá, nós vimos. Para o médico nada tinha acontecido, para os exames nada tinha que se mostrar. Mas para nós sabíamos que aquele homem foi livre da morte. Mas sabe, meu amado, o Espírito Santo me impulsionou. Quando a notícia chegou dentro da minha sala, eu não pensei 2 vezes. Eu dei um grito, dei um murro na mesa e disse: aqui não. Eu que vou levar ele, e corri para onde ele estava. Naquele momento, ação até que o suspiro e o fôlego de vida entrasse. E sabe, meu amado, enquanto eu orava, quanto mais eu orava, mais ele se contorcia. Quanto mais eu orava, mais roxo ele ficava. Quanto mais eu orava, mais babando ele ficava, mais babando ele babava. Quanto mais eu orava, pior ficava a situação. Mas eu decidi permanecer na palavra e de continuar declarando cura até que ela fosse manifesta.
Existem momentos da vida que você vai ter que lutar com aquilo que você está vendo, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, ele é guiado pelo Espírito e o maligno não toca. E sabe, meu amado, Satanás não tem direito sobre a mim, sobre a sua vida. E você e eu precisamos entender que ele não tem direito para poder nos posicionar em autoridade, dizer, ei, aqui não, na minha casa não, na minha vida não, com os meus filhos não. Há um posicionamento que é necessário porque estamos debaixo de uma aliança. E essa aliança está baseada em superiores promessas. E sabe, amado, a Bíblia diz que nisso é glorificado Deus quando nós damos muito fruto. E quando nos tornamos discípulos de Cristo. Então o que é que Cristo fez sobre a terra? A Bíblia diz que Ele andou curando os enfermos e fazendo bem a todos. Quando é que você sabe que você é um discípulo de Cristo? Quando você está curando pessoas e fazendo bem a todos. Quando as situações vêm até você e você consegue ser a mesma resposta que Cristo foi, você está agindo como discípulo dele. Então, por exemplo, quando as pessoas diziam não para as crianças não devem entrar, Cristo dizia, venha, porque delas é o reino de Deus. Então, quando você se envolve com o departamento infantil, quando você acolhe as crianças, quando você sabe que tem um filho de alguém lá fora sofrendo e você abraça a causa daquela criança, você está sendo um discípulo de Cristo. Por quê? Porque Cristo acolheu as crianças. Quando as meretrizes forem julgadas pelo mundo, elas vão ser acolhidas por você. Porque as prostitutas não foram julgadas por Cristo, mas elas foram acolhidas não para continuar se prostituindo, mas para mudarem de vida. Sabe, amado, quando Cristo está presente na minha e da sua vida, nós vamos agir de uma forma totalmente diferente. Quando Cristo está diante de mim e de você, e Ele está se movendo em mim e em você, nós vamos ver coisas extraordinárias. Por quê? Porque nisto é glorificado o Pai, que demos muitos frutos. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Não é uma experiência aqui, não é outra experiência aqui. A Bíblia diz, se permanecermos nele. Sabe o que isso quer dizer? É uma vida experimentando Ele. É uma vida experimentando da sua unção e da sua graça. E sabe, eu estou aqui para lhe colocar diante de você um novo cenário de avivamento. Onde você não vai viver mais uma experiência com Deus hoje e outra daqui a um mês. Onde todos os dias vai ser uma aventura com Deus. Onde todos os dias Deus vai colocar algo no seu coração e aquilo vai se realizar. Aquilo vai se concretizar. Todos os dias Deus vai dizer para você tocar a vida de alguém e algo novo vai acontecer. Sabe, nem que seja uma ligação e um abraço, mas a pessoa vai dizer, era exatamente disso que eu precisava. Você vai entrar no seu momento de oração, no seu momento de comunhão com Deus, mas quando você se levantar, você vai se levantar com uma palavra. E quando você encontrar o destino da palavra, você vai simplesmente transbordar da palavra que Deus te deu. Porque se você permanecer na palavra de Deus, o que é que você vai ter? Palavra de Deus para as pessoas. E Jesus dizia, se você precisa permanecer em mim, você precisa permanecer nas minhas palavras. Por quê? Porque a palavra de Deus precisa transbordar de mim e de você para as pessoas. E sabe, amado, que bom é você poder ser o transbordar de Jesus para as pessoas. Que bom é poder você, enquanto faz as coisas, ser tudo diferente. Branco está aqui, já fez alguns negócios comigo. Eu me lembro que quando a gente foi para o centro da cidade de São Paulo, para negociar o negócio das plantas aqui, encontramos um homem. E numa conversa de, 15 minutos numa padaria, quando aquele homem sai e faz, eu preciso encontrar vocês, eu preciso dar um jeito na igreja de vocês, que bom que você veio, ore por isso, ore por aquilo. Por quê, amado? Por quê? Porque quando você está cheio da palavra, você vai falar da palavra enquanto você faz as coisas, e as pessoas vão desejar a palavra. É natural que as pessoas queiram a palavra, porque elas veem o resultado da palavra na sua vida. E sabe, meu amado, nós estamos aqui para ser sal e luz do mundo mesmo. Faz parte da aliança, faz parte do processo. E Deus não está enciumado, a Bíblia diz pelo contrário. Ele é glorificado quando as coisas acontecem com você. E não sendo poucas, mirradas, mas quando você dá muito fruto. Então, sabe, amado, aumenta a tua expectativa. Eleva os teus olhos para o monte de onde virá o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor. Somente o Deus que fez os céus e a terra. Somente. O salmista dizia, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Aí ele mesmo responde, o meu socorro? Do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra. Sabe, amado, não há falta de poder, não há indisponibilidade de recursos no reino de Deus. Ele fez tudo. E Ele domina e reina sobre todas as coisas. Agora nós precisamos entender o nosso papel, o que está tensionado. Porque dentro desse governo de Deus, Ele deu aos homens responsabilidades. E a responsabilidade de Cristo para conosco é essa. E Ele diz assim, como o Pai me amou,
também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. E sabe, amado, eu gosto quando Jesus traz essa expectativa de um gozo completo. Diga assim comigo, gozo completo. Sabe, quando um avivamento está para vir na nossa vida e nas coisas ao nosso redor, nós vamos sair de um cenário de escassez para um cenário de plenitude. Quando o avivamento toca, quando a vida acontece, a escassez precisa dar lugar à plenitude. E a Bíblia diz que a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas, falando acerca de Jesus Cristo. Sabe o que isso quer dizer? A igreja não é o templo, não é a placa que a gente vai colocar lá na frente. Nós passamos, acho que quantos anos lá em Pinheiros? 5 anos. Foi quantos anos sem placa? 5 anos. A gente passou 5 anos lá em Pinheiros, não tinha placa nenhuma. Até hoje a gente está aqui, não tem placa nenhuma. A gente vai botar, a gente quer colocar a placa. Mas isso não está no nosso coração. Porque nós sabemos que a igreja é você, a igreja sou eu. O que vai fazer diferença para isso aqui estar cheio ou não, não é uma placa dizendo o horário do culto, é o seu comportamento diante da palavra de Deus. O que vai fazer as pessoas quererem vir aqui, é elas olharem para você e ver Cristo. E elas vão dizer, rapaz, esse Cristo aí, você vai dizer, eu tenho aprendido dele num lugar ali, vamos lá comigo. E aí as coisas acontecem. Sabe, meu amado, a placa vai ajudar, vai trazer direcionamento, porque algumas pessoas estão procurando uma igreja e vai dizer, eita, tem um aqui. Mas nenhuma sinalização do reino é mais importante do que a sua. Porque a Bíblia diz que você é carta viva, diga comigo, carta viva. E escrita não com tinta comum, você foi escrito por Deus, meu amado. Você é uma carta para o mundo. Você é um recado de Deus para a humanidade, para as pessoas. E Ele não decidiu fazer isso de forma comum, Ele fez você. Ele fez o Wilson com a careca e tudo, mas Ele fez. Você entende? Eu não posso deixar de pentelhar Ele todo culto, faz parte do protocolo, né? Mas, gente, você precisa entender e eu precisamos entender disso. Deus nos fez e nos fez para falar, para transmitir uma mensagem. E a mensagem é o próprio Deus, é o próprio Cristo. A mensagem é: estamos conectados com Deus, estamos em aliança com Ele. E por isso a nossa vida é um gozo permanente. Por isso o nosso gozo é completo. Porque a minha alegria o mundo nem pode me dar. Tem uma música que diz: essa alegria que eu tenho, o mundo não pode me dar. Essa alegria que eu tenho, o mundo não pode me dar. Essa alegria que eu tenho, o mundo não pode tirar. Foi Deus que me deu, o mundo não pode tirar. Sabe, amado, a nossa alegria, ela é muito louca. A Bíblia diz assim: tede por motivo de toda alegria. Não é um pedaço não, é de toda alegria. Quando passares por tribulações. Quem é que fica feliz? Quem é que fica feliz passando por tribulação? Todo mundo fica triste. Aí o crente é doido. Porque a Bíblia diz que o que aquela loucura para o mundo, para a gente é sabedoria de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação, então para a gente, passar por tribulação é leve, a gente sabe que é momentâneo, que a gente não vai ficar nisso, porque a gente sabe que a gente tem um Deus que nos ama, que vai nos tirar de qualquer situação. Aí a Bíblia diz: isso vai produzir em nós um eterno peso de glória. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Você, quando assiste o filme, o que é um filme? O filme é um cara que entra num monte de problemas, essa história inteira, mas você sabe que no final vai ter alguma coisa que vai acontecer para ele sair bem do negócio. E você sai do filme e faz: uau, como foi massa o filme, porque ele fez, ele venceu. Mas vai tu passar por aquele monte de bala, levar aquele monte de soco para tu ver se é gostoso. Só que a vida do crente é essa. A gente sabe que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, mesmo enquanto o processo está acontecendo, a gente sabe: Deus vai ser resposta, Deus vai me dar alívio, Deus vai me conduzir ao triunfo.
Então a gente sabe que vai ter uma cena no final que vai mostrar a gente vitorioso no meio do processo. Então a gente se estoura, mas se estoura motivado. Porque a gente sabe, vai dar certo. Se eu permanecer em Deus, Ele vai me guardar. Ele vai cuidar de mim. Pastor, eu juro que eu estou tentando ir para lá, pastor. Abra sua Bíblia agora em Zacarias, capítulo 1. E agora você, consciente da aliança que você tem em Cristo Jesus, eu quero te mostrar a força que uma aliança com Deus pode ter. O livro de Zacarias, esse nome significa Deus se lembra. Esse livro ele vai mostrar, por exemplo, no capítulo 1, que Deus tinha feito tensão com aquele povo, uma aliança, um pacto. E o livro vai dizer assim, no versículo 2 vai dizer: o Senhor se irou de extremo contra os vossos pais. Então Deus está virado. Portanto, diz-lhe assim: tornai-vos a mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei a vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos seus maus caminhos e das vossas más obras. Não mais ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais onde estão? Os profetas acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, e estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão em nos tratar, segundo os nossos caminhos e as nossas obras, assim Ele fez. Então a primeira coisa que você precisa entender, para que haja um avivamento, para que haja uma mudança, para que os pactos com você e Deus aconteçam, a primeira coisa que você precisa é confiar no caráter de Deus. Diga comigo, confiar no caráter de Deus. Sabe, meu amado, quando nós ficamos dizendo: não, mas Deus não me ama, eu não sei se Deus me quer, eu não sei se Deus gosta de mim, eu não sei se Deus é bom mesmo. Sabe, meu amado, esse tipo de conjecturação nunca vi levar ninguém a lugar nenhum. Porque como você confia em alguém que você duvida das intenções? Se você não tiver certeza das intenções de Deus a seu respeito, você não vai conseguir entender os dias maus. E a Bíblia diz que Jesus não me enganou, nem enganou você. Ele disse: no mundo você vai ter tribulação, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus deixou para a gente um exemplo de como viver e vencer nesses dias que nós temos que enfrentar. Ele não deixou uma caixinha de promessas onde tudo seria mil maravilhas. Pelo contrário, Ele garantiu que nós teríamos situações difíceis. No mundo tereis aflições. Então Ele sabia que haveria momentos onde a aflição iria tomar lugar em nosso coração. Mas Ele disse: ei, mas lembra, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus estava dizendo: tem uma referência de como lidar com as aflições, e eu devo ser a sua referência. E aí agora Pedro, pensando nisso, essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé no Filho de Deus. Pedro ou João, irmão, você pode me corrigir. João, é isso mesmo. Obrigado, viu, doutor? Então João fala: essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé no Filho de Deus. E sabe, amado, como é importante eu e você entendemos isso. Jesus deve ser a nossa referência em momentos de aflição, mas nós temos que confiar no seu caráter. Porque Ele disse: olha, assim como o Pai me amou, Ele também vai amar você. Agora vamos ver como foi que Deus amou Jesus? A Bíblia diz que Ele ao seu próprio Filho não poupou. Então, você não espere ser poupado por Deus quando você precisar crescer, quando você precisar se desenvolver. Ele não vai te poupar. Eu pensei que você ia correr de alegria, ia ter uma festa aqui na igreja quando eu dissesse isso. Isso faz parte do pacto. Vai ter momentos que Ele vai requerer de você que você exerça a sua fé, que você exerça a autoridade, que você se posicione em relação à vida. E quando nós não entendemos o Evangelho de uma forma clara, nós vamos viver um romantismo, onde agora Deus me ama, tudo vai acontecer ao meu favor,
A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas não se esqueça que a Bíblia diz que fala sobre um caminhar dentro de um propósito. Mas a mesma Bíblia também diz que o diabo vem para matar, para roubar e destruir, quando Deus vem para nos dar vida e vida em abundância. E a Bíblia não diz que Deus resolve o problema com o diabo. A Bíblia diz que eu e você resolvemos o problema com o diabo. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de você, não é de Deus. Às vezes parece que a gente quer que o diabo fuja de Deus. Mas não se esqueça que quando Jó se estourou todinho, o diabo foi falar com Deus acerca dele. Então você precisa tomar uma posição. E você precisa ser a resistência ao diabo, para que ele fuja de você. Agora é claro que você não vai fazer isso na sua força. A Bíblia diz: maldito o homem que confia na sua força e na força dos seus cavalos. Mas bendito aquele que confia no Senhor. Sabe, amado, existe uma aliança que Deus quer trazer para mim e para você. E o que eu gosto é que no livro de Zacarias, que diz Deus se lembra, ele já começa dizendo: olha, Deus fez uma aliança, e Deus é um homem de caráter, como ele disse que ia fazer, ele fez. Nossos pais precisaram se arrepender, porque a palavra de Deus não muda, porque a palavra de Deus se sustenta. Então Deus não ia se adaptar ao pecado deles, eles precisavam mudar para que Deus fizesse alguma coisa. Aí eu gosto também, porque esse texto também mostra, esse livro, de como os céus querem que a gente mude. De como os céus querem que a nossa vida seja boa, de como eles desejam trabalhar com a gente. E aí existe algo maravilhoso que se chama Ministério de Anjos. Diga comigo: Ministério de Anjos. Ok. E aí é claro que você aprendeu que os anjos são aqueles homens maravilhosos com as asinhas nas costas e com a harpa, né? Que ficam dando voos cada vez mais altos e louvando e adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. E também tem parte disso. Existe uma parte que é isso. Mas a Bíblia diz que eles são seres ministradores. E eles ministram e servem em favor daqueles que vão herdar a salvação. Diga comigo: os anjos ministram ao meu favor, porque eu recebi a salvação em Cristo. Então a Bíblia diz que o mundo espiritual, da mesma forma que há os demônios, existem os anjos, e graças a Deus que é só um terço de demônio e 2/3 é anjo. Então a gente está com a maioria, graças ao bom Deus, né? E aí a Bíblia vai dizer para mim e para você que esses anjos, eles estão procurando de alguma forma ocasião de ministrar juntamente conosco, de servir, de realizar coisas. Você já pensou nisso? E sabe, amado, em meio a um avivamento existe muito trabalho dos anjos no meio de uma igreja. Você vai ver o anjo de Deus, o Cristo Jesus, se movendo em nosso meio, e Ele mesmo fazendo milagres e coisas extraordinárias. Mas como também um homem de autoridade, Ele também vai estar distribuindo aos seus anjos resposta ao nosso favor. A Bíblia diz que as minhas e as suas orações, elas sobem a Deus como incenso. E elas são depositadas lá em um incensário que fica diante de Deus. A Bíblia fala que são esses anjos que pegam o incensário e que dizem: ei Deus, está na hora de tu se inspirar naquilo que eles estão orando lá embaixo. Aí você está aqui como nós estamos hoje. Deus fortalece os jovens dessa igreja, dá direção para eles, que eles sejam cheios do teu espírito, que eles sejam homens e mulheres de caráter, que eles venham ajudar esse mundo a se transformar em algo melhor. Quando você está aqui juntamente com o bolsinho, enquanto eles estavam andando para um lado do outro orando, essas orações sobem para Deus. A Bíblia diz que os anjos vão lá em cima dizer: ei Deus, estão pedindo jovens melhores, vamos fazer isso acontecer e vamos ajudar. Aí a Bíblia diz que esse incenso sobe, Deus se inspira nesse incenso, porque o incenso é colocado diante dele, no altar dele, onde ele governa, onde ele decide os rumos das coisas. Um jovem, você precisa vir sim para as nossas reuniões de oração. Você precisa vir sim para a igreja, para que a gente ore mesmo por você, porque enquanto a gente ora, Deus se inspira para fazer coisas para a sua vida. E aí a Bíblia diz que Deus diz: agora vamos começar a dar resposta, vamos quebrar as estruturas do mundo, vamos abalar as estruturas do mundo. Pega a brasa aqui do altar, desce fogo mesmo lá embaixo, para que as coisas mudem.
E aí a Bíblia diz que isso vem com sons de trovões. Toda vez que eu ouço um trovão, meu amado, eu não tenho medo, eu me alegro. Porque eu sei que toda vez que o trovão lá de cima faz o barulho, eu me lembro que no mundo espiritual também existe um trovão. Existe um barulho que está sendo feito pelos anjos e por Deus, para que as coisas mudem no nosso meio. E eu quero lhe mostrar, meu amado, que existe esse cenário. Os anjos estão lá trabalhando juntamente com Deus para trabalhar as estruturas da nossa vida, da nossa terra, daquilo que nós estamos vivendo aqui, para que a nossa vida seja melhor. E os anjos amam tanto esse trabalho que quando eles ficam sem trabalhar, eles reclamam. No versículo 11, por exemplo, responderam ao anjo do Senhor que estava entre eles nas muretas, dizendo: nós percorremos a terra, e eis que a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, ou das cidades de Judá? Jerusalém e Judá, contra as quais estáis indignados faz 70 anos. Olha que coisa séria. A Bíblia diz que os anjos procuram um ambiente de paz e de tranquilidade, um ambiente favorável para irem diante de Deus. Ei, Deus, bora? Bora? Você já imaginou? Ei, eu espero que seu anjo não esteja assim. Eu espero que o mundo espiritual que está disponível para te assessorar diante de Deus não esteja desse jeito. Esperando um momento para que possa chegar diante de Deus e dizer: ei, bora, que agora a mocinha vai, agora eu vou trabalhar. Ei, eu fico imaginando, gente. Eles falaram aqui 70 anos, coitado daquele anjo, 70 anos esperando uma oportunidade. Mas a Bíblia diz que os pais decidiram se arrepender, e porque eles decidiram se arrepender, um avivamento começou a acontecer. Todo avivamento vem para transformar uma cultura. Diga assim comigo: transformar uma cultura. O avivamento, ele traz o poder, ele traz o milagre, ele traz os sinais e as manifestações de Deus, mas ele vem para transformar o homem e a sua cultura, a sua forma de se relacionar. O verdadeiro avivamento não é quando um paralítico anda. O verdadeiro avivamento é quando ele deixa de pecar porque andou. Tanto que quando Jesus recebe o paralítico, que os amigos dele, a Bíblia diz que um bando de amigo doido. Você precisa ter um amigo doido. Eu não sei se você tem, mas você precisa ter um amigo doido. Você tem um amigo maluco por você, que lhe ama de coração. A Bíblia diz que havia um paralítico. E esse paralítico, os amigos dele pegam ele, sobe o telhado da casa de onde Jesus estava, abre um buraco no meio das telhas. Devem ter um monte de gente xingado eles, que imagina, você está aqui no meio do ano e começa: ei, o que é isso aí, rapaz? Para com isso. E os caras nem aí, abre o buraco mesmo, que a gente quer levar ele para que a gente sabe o que a gente está fazendo. Aí abre o buraco, desce a maca, bota o paralítico diante de Jesus, e Jesus olha e diz: ei, os seus pecados estão perdoados. Diga assim comigo: glória a Deus. Agora imagine você, paralítico, olhando para Jesus, doido por um milagre, sabendo que ele faz milagre à torta e à direita. Um monte de gente foi curado. Aí você olha para ele, ele olha para você, aí faz: seus pecados são perdoados. Eu fico imaginando se talvez ele não pensou certo. E a parte de levanta, de anda, que aconteceu com os outros. E aí Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ele estava sinalizando que a mudança da cultura era mais importante do que o resultado. E aí Jesus, ele vai tratar a raiz das coisas, que é o erro, que é o engano, é a maldade. E aí quando Jesus vai dizer: os teus pecados são perdoados, começa um burburinho dizendo: mas como assim? Ele está dizendo que está perdoado o pecado? Aí as pessoas dizem sim, a Jesus sim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, levanta-te e anda. Mas deixa eu só te dizer uma coisa. Você sabia que na sua Bíblia está escrito que porque você foi revestido do Espírito Santo, aqueles que você perdoar os pecados serão perdoados, e aqueles que você retiver serão retidos? Você sabia disso? Você já leu isso? No mesmo texto que diz que Deus lhe daria juntamente com o Espírito Santo as demais coisas, também é o texto que diz para mim e para você que quando você perdoa pecados, os pecados são perdoados. Você sabia que a Bíblia diz: confessai os seus pecados uns aos outros para serem curados? Quando você se coloca diante de alguém e diz: cara, eu errei,
e você abre seu coração de verdade e reconhece os seus erros, os seus problemas, você sabia que tem muita doença do seu corpo que vai sair? Porque alguém vai te ouvir e vai dizer, mas eu te amo e eu te perdoo, mesmo que você tenha errado. Porque a Bíblia diz que Deus não estava em Cristo imputando aos homens as suas transgressões, mas antes Ele fez de Cristo pecado e maldição em nosso lugar. A Bíblia diz que Cristo não conheceu o pecado e se fez pecado por nós, para que em Cristo nós fôssemos a própria justiça de Deus. E sabe, amado, nós precisamos entender que temos o Espírito Santo assim como Cristo, e por causa disso nós temos o dever de ministrar às pessoas o perdão dos seus pecados. Nós temos o dever de libertar elas da culpa, da dor. Porque algumas erraram e sabem que estão erradas e não se perdoaram por isso. E precisam do seu abraço, precisam do seu acolhimento. Algumas sofrem porque sabem que não fizeram o que precisavam. Mas precisa de alguém dizendo, ei, em Cristo há um novo recomeço, há uma nova oportunidade para você. Você precisa ser como esse anjo, você precisa ter a expectativa. E se precisar ir até diante de Deus, dizendo, Deus, meu vizinho, olha que sofrimento, vamos fazer alguma coisa por ele. Rapaz, todo dia uma gritaria só lá na casa dele, mas hoje eu não vi grito nenhum. Bora Deus, não é hoje o dia de falar com ele não? Não é hoje o dia tranquilo, para que eu possa levar um bolo, bater na porta, tomar um café e dizer, Deus te ama. Porque sabe, no dia da confusão, nem os anjos quiseram entrar, meu amado, então não entre não. No dia da confusão, no dia do barulho, não entre na casa de ninguém não. Mas quando você ver as coisas se acalmando, chega lá com uma voz mansa e diz, não é esse o plano de Deus. Vocês precisam sair desse ciclo de confusão e de contenda, para entrar no ciclo de amor e de paz. Isso é essa direção na vida de pessoas. E sabe, amado, eu gosto porque esse texto mostra que os anjos diz para Deus, Deus, está na hora de ter compaixão. Está na hora de fazer alguma coisa. Está na hora de restaurar Sião. Sabe? Quantas vezes você esteve diante de Deus para dizer, Deus, está na hora de mudar essa situação. Está na hora de restaurar essa vida. Está na hora de transformar essa família. Quantas vezes você decidiu ser o intercessor de Deus aqui na terra? Diga assim comigo, em tempos de avivamento. Deus precisa de homens e de anjos diante dele. Em oração. Sabe, amado? E eu estou te convocando agora a fazer parte de um movimento de oração por um avivamento. Um movimento de oração para dizer, ei Deus, não está na hora de mudar a Vila Leopoldina, não está na hora de chacoalhar esse bairro, não está na hora de fazer a diferença na vida das pessoas, não está na hora de se cumprir a escritura que diz, diga ao pobre, rico eu sou, diga ao doente eu sou curado, não está na hora de se cumprir a escritura que diz que com os olhos não se viu, nem com o ouvido se ouviu, um Deus tão bom quanto você, que trabalha por aqueles que nele esperam. Não está na hora, Deus, de ser resposta para quem está esperando em você. Ei Pai, eu tenho a minha esperança em você e eu quero ver isso na minha vida e na vida de pessoas. Em tempos de avivamento, é necessário uma atitude da nossa parte, que lembra a Deus da aliança e traz Ele para essa aliança, porque a Bíblia diz, se você permanecer na minha palavra, se você me buscar, fica tranquilo que eu estou contigo. E sabe, no capítulo 8, ele vai dizer assim, versículo 1, veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, com grande indignação tenho os zelos dela. Aleluia, olhe para isso, amado. Quando a coisa não está dando certo na vida de pessoas, não é porque Deus está feliz, não. A Bíblia diz que Deus tem zelo, mas em alguns momentos Ele está indignado, esperando uma posição para poder fazer algo. E Deus está me chamando e chamando você para ser essa posição. E Ele diz, eu vou voltar para Sião, habitarei no meio de Jerusalém, e será chamada cidade fiel, o monte santo do Senhor. Ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um à mão o seu arrimo. Olha que coisa linda, amado. A longevidade, por causa da sua muita idade. As praças e as cidades se encherão de meninos e meninas, e nelas brincarão. Ei, aleluia! Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isso for maravilhoso aos olhos do restante
deste povo naqueles dias também será maravilhoso aos meus olhos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus está dizendo, rapaz, o tempo onde as pessoas crescem, envelhecem com saúde, onde as crianças brincam pela praça livres, sem se preocupar com guerra e com contenda, isso não é algo maravilhoso? Aí Deus está dizendo, se vocês não acham isso bom, vocês acham que eu também não vou achar? Sabe, meu amado, quando você olha para a vida das pessoas e para as suas vidas e vê coisas que não são boas, pode ficar certo, Deus não está achando bom não. Deus está com zelo e indignado. Agora, quando você olhar e ver as coisas boas acontecendo, se você que é mau, sabe desejar coisas boas, a Bíblia diz, imagine Deus que é bom. A Bíblia diz, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, como mais Deus ia dar uma serpente para um filho que pede um pão? Deus não está dando cobra para quem está com fome não, meu amado. Deus não está dando veneno para quem está pedindo alimento não. Deus está com vontade de trazer vida e restauração mesmo. Mas nós precisamos entender que há um papel nosso diante de Deus. Do mesmo jeito que os anjos intercedem, a igreja também deve interceder diante de Deus. Do mesmo jeito que você olha e diz, Deus, eu estou ouvindo a Tua palavra, isso está enchendo o meu coração, eu estou tomando decisões melhores, a minha vida está muito melhor. A Bíblia diz que você tem que ter compaixão acerca daqueles que não estão tomando boas decisões, porque você tem que amar o próximo como a si mesmo. Do jeito que foi para você importante ser guiado pelo Espírito para o maligno não lhe tocar, porque é o que nascido de Deus, ele é guiado pelo Espírito, o maligno não lhe toca, para você tem que ser importante que as pessoas parem de levar pancada do diabo todo dia. Porque você ama elas como você mesmo, e quando elas apanham, você que está apanhando. Ou tem algo errado em seu coração, tem algo do mandamento que não permaneceu. Tem algo que Cristo pediu para você guardar que você não está guardando. E Ele mandou você guardar o amor. A Bíblia diz que isso é o vínculo perfeito. A Bíblia fala que vai passar tudo, amado. Vai passar o carro, vai passar a casa, vai passar a roupa bonita. Eu estou bonito, fala a verdade. Vai passar tudo isso. Eu estou bonito porque foi o pastor que me vestiu. A calça foi ele que deu, o blazer foi ele que deu, o sapato foi ele que deu, só a camisa que não. Né? Isso aí tudo é a Eliane que escolhe, viu? Quando vocês quiserem, pastor, você se veste tão bem, fale com a Eliane, que é ela que resolve essa parada. Né? Mas sabe, gente, a Bíblia diz que tudo isso passa. Mas a Bíblia diz que o amor não vai passar. A Bíblia diz, a fé, a esperança e o amor são as únicas coisas que não vão passar. E dentro dessas coisas também o maior é o amor. Deixa eu só dizer uma coisa, pastor, eu sou um homem de Deus, usado pelo Espírito Santo. Quando eu danço, quando eu profetizo, ninguém me segura. O negócio é forte, aleluia. Quando eu me levanto para orar por um enfermo, a coisa acontece mesmo. Eu digo, meu amigo, celebre mesmo essas coisas, por enquanto. Porque quando não tiver mais doente, não vai servir de nada. A Bíblia diz que agora nós em parte profetizamos, em parte conhecemos. Então, por enquanto, ainda é importante a profecia. Mas a Bíblia diz que vai haver o dia que nós vamos conhecer Deus como Deus nos conhece. A profecia já não vai fazer mais tanto sentido. Você entende? A Bíblia diz que vai ter um dia que não vai ter mais dor, que não vai ter mais doença. Que de uma árvorezinha que ele está plantando lá, das folhas, vai que sarar o mundo inteiro. Existe algo da parte de Deus sendo preparado para sarar o mundo todo. E aí, meu amado, seu grande dom de cura. Agora, se você amar, mesmo quando tudo estiver bem, isso ainda vai ter muito valor. Se você for uma pessoa do amor, uma pessoa de cuidado, uma pessoa que acolhe, isso nunca vai perder o valor, nem nessa vida, nem na eternidade. E sabe, Deus está dizendo, se tiver bom, será que eu não vou achar que vai estar bom também? E aí no versículo 9, ele diz assim, sejam fortes a mão de todos vós, nesses dias que ouvis a palavra da boca do profeta, a saber, nos dias que estão sendo postos o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, aleluia, estamos em uma nova casa, Verbo da Vida na Vila Leopoldina, estou hoje lançando um novo fundamento para essa casa, você está aqui para receber? Um fundamento profético de uma igreja que anda em amor. Aleluia. E aí a Bíblia vai dizer para mim e para você o seguinte. Porque antes dos fundamentos serem colocados no lugar,
não havia salário para os homens, os animais não davam ganho, não tinha paz para quem entrava, para quem saía mais perturbado do que entrou. Aleluia, misericórdia. A Bíblia diz, não havia paz para quem entrava, nem para quem saía, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um para com o seu próximo. Aí a Bíblia vai dizer assim, mas agora eu não serei para com o restante do povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. E eu quero que você preste atenção nisso, o restante do povo. Diga assim comigo, o restante do povo. Então quer dizer que tinha um caos estabelecido, havia briga, havia contenda, havia confusão, mas a Bíblia diz que o restante do povo que estava no meio disso. E Deus vai dizer, eu vou mudar essa confusão que está lá fora, porque tem uns meus aqui que eu estou guardando no meio da confusão. E sabe quem deve ser esses? Eu e você. Eu e você devemos ser aquele que não entra no barulho da confusão. Que quando as pessoas estão brigando uma com as outras, quando elas estão em contenda uma com a outra, quando o inimigo está tentando fazer confusão e guerra entre pessoas, a gente diz, ei, não, eu sou da paz. Você quiser brigar, meu amigo, pode procurar outra pessoa, comigo não vai rolar. Aqui a gente senta, faz acordo, mas a gente não briga. Mesmo que eu perca um pouco, mas eu não estou afim. Por quê? Porque existe um posicionamento cristão diante das coisas, que eu e você precisamos guardar. Aí a Bíblia vai dizer que o restante do povo, agora Deus vai mudar a sua posição, e Ele diz, porque haverá sementeira de paz, a vida dará o seu fruto, a terra a sua novidade, os céus o seu orvalho, e eu, o próprio Deus, farei com que o resto do povo herde tudo isso. Diga comigo, o resto do povo. Diga assim comigo, existem momentos que Deus toca todos. Ok. O avivamento, ele vem para isso, meu amado. Ele vem para aquilo que está acontecendo na sua vida particular, transborde para a vida de quem está perto de você. Ele vem para que os seus posicionamentos pessoais diante de Deus de amor se tornem tão contagiantes que quem está perto de você também começa a amar mesmo sem querer. Ele vem que quando a sua vida está dando tão certo, que você começa a se tornar um espelho para a vida de outras pessoas. Porque do lado da briga não tem salário que preste, do lado da briga as coisas, os animais parece que não produzem da melhor forma, mas do lado da paz, do lado de Deus, a produção é boa, a produção é contínua, as coisas acontecem com graça e com favor, e é claro que isso vai chamar a atenção de quem está fora. Aí a Bíblia diz que o céu começa a vir como um orvalho diferente, começa a acontecer coisas que a gente diz, só pode ser Deus, só pode ser o céu se movendo. A Bíblia diz que da terra novidade vai surgir, coisas que não existiam começam a brotar, oportunidades que sempre estiveram lá, mas nunca ninguém viu. Sabe como a Bíblia diz? O homem que acha o tesouro, que vende tudo e compra aquele tesouro. O tesouro sempre esteve lá, mas parece que a gente ainda não tinha achado, não tinha cavado, não tinha encontrado. E sabe, amado, dentro desse contexto da minha e da sua vida, Deus quer nos guiar. A Bíblia diz, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele nos guia para quê? Para águas tranquilas e traz refrigério à nossa alma. A Bíblia diz até que se a gente andar no vale da sombra da morte, porque Ele está conosco, nós nada vamos temer. Olha que vida é essa, a vida cristã. Sabemos que Deus providencia lugar de descanso e de repouso, mas sabemos que Deus está conosco quando a gente precisa enfrentar a morte, precisa enfrentar os desafios da vida. E por isso a gente não tem medo. Por quê? Porque Ele está conosco. E sabe, amado, é esse tipo de aliança que Deus quer fazer e implantar no coração do mundo e das pessoas. A Bíblia diz que quando isso acontecer, a Bíblia vai dizer assim: falai a verdade cada um com o seu próximo, executai os juízos às portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu, o Senhor, aborreço todas essas coisas.
Olha como é diferente o cenário onde a plenitude de Deus está presente. Sem a plenitude de Deus, a Bíblia diz, o inimigo está incitando uma pessoa contra a outra, e elas estão em contenda o tempo inteiro. Quando a Bíblia diz que Deus decide fazer algo, aí a Bíblia diz, nem no coração, imagine na ação, nem no coração a gente vai se permitir ter algo contra alguém. Desde da nossa essência, nós vamos guardar a nossa vida, para que ela seja diante de Deus pura e íntegra, e para o próximo sempre disponível para servir. Aí você entende porque Jesus diz, ame os seus inimigos. Se ele bater do lado direito da face, ofereça o esquerdo para ver se ele cansa. Porque sabe, amado, até bater cansa. Eu sei que dói em quem recebe, mas quem bate cansa. E Jesus sabia disso. Diz, então, se bater na direita, não briga pela honra da direita, oferece à esquerda, para ver se a pessoa se satisfaz logo. Mas acaba com a contenda, acaba com a guerra, acaba com aquilo que está te levando mal. E sabe, gente, eu quero te chamar hoje a acabar com a contenda, acabar com as guerras da tua vida. Eu quero hoje te chamar para essa aliança que Deus te deu, onde Ele diz, ei, ame de todo o teu coração. Porque se você amar a Deus e guardar os seus mandamentos, Ele também vai te amar e vai ser um só com você. Eu quero te chamar para uma vida onde você fala e as coisas acontecem. Mas você vai precisar resolver os seus problemas com a sua esposa. Você vai precisar sentar com ela e dizer, meu amor, eu lhe amo. Mesmo não gostando disso, disso e disso, eu decido te amar e eu estou aqui para te perdoar. E outra coisa, eu queria saber também o que é que te incomoda. Porque se eu puder, eu vou melhorar. Se eu conseguir, eu vou ser alguém melhor para você. Mas sabe, para entrar nessa vida com Deus, você vai ter que lembrar daquele primo, daquela tia. Ou da palavra que seu pai deixou em seu coração, que até hoje faz com que você não ligue para ele. E você vai ter que ter coragem de pegar o telefone e dizer, ei pai, você é o meu pai e eu te amo. E hoje eu quero deixar toda contenda e toda inimizade por terra, não quero ter nada em meu coração. Porque, meu amado, para o que Deus está nos chamando e nos preparando para viver, para os milagres e os de repente que Deus vai fazer nessa igreja através de mim e de você, você precisa estar pronto. Amado, eu não sei se você tem consciência, nós estamos em uma obra de valor, de venda hoje seria provavelmente mais de 20 milhões, mas a gente tem quase 10 milhões de aquisição de prédio e já tem mais de 6 milhões de reforma fácil aqui. Já tem mais de 16 milhões investido fácil. Aí você vai chegar e vai dizer, como foi que isso aconteceu? Deus usou algumas pessoas. Se nós fôssemos pensar no todo como igreja, nós não tínhamos como fazer isso. Mas porque Deus fez algo diferente na vida de alguns, hoje todos estamos usufruindo disso. Porque mesmo que alguns tenham pago um preço bem maior, você está no mesmo ar-condicionado dele. E é isso que a Bíblia diz, agora eu vou fazer com que o restante do povo herde tudo isso. Mas a grande pergunta é, mas e o que Deus quer que você se levante para fazer para que o restante herde? Quando é que vai ser você o cara que vai bancar? Quando é que vai ser você a pessoa que vai ser a pessoa do milagre? Porque eu não sei você, mas se levanta aí, Isabel, por favor, eu quero honrar a sua vida. Eu gosto de honrar a Isabel. Meu amado, se você quiser milagre, você cola nessa mulher. Se você tem problema para resolver e precisar de oração, de vida, de integridade, cole nessa mulher que o negócio resolve. Agora os homens, por favor, cole com respeito, porque tem um pitbull do lado dela. Pensa no homem brabo. Mas pense numa mulher fervorosa em oração íntegra diante de Deus. Quando eu tenho um problema sério para resolver, é uma das pessoas que eu recorro. Porque existe integridade. Mas quando é você que vai se levantar da sua cadeira, quando eu quiser falar disso? Quando é que eu vou dizer, ei, levanta aí, Wilson.
Porque eu quero mostrar para as pessoas a integridade que há no nosso meio. De que quando algo difícil se levanta, com quem eu conto. Você entende? E, meu amado, é maravilhoso ter pessoas assim. Que você sabe que no dia que a enfermidade bate na sua porta, que no dia mal quando bate na sua porta, que ela vai lhe abraçar, vai lhe acolher, vai lhe amar e vai orar, às vezes como se aquilo fosse mais dela do que seu. Deixa eu só te contar uma coisa para tu. Normalmente quando eu passo um problema para a Isabel, ela ora mais do que eu. Ela me cobra do resultado. Pode sentar, querida. Já teve situações de eu dizer, Isabel, está acontecendo isso, isso e isso, de eu esquecer. O problema é se resolver e eu esquecer de dizer para ela. 3 meses depois, a coitada ainda orando pelo negócio, e o negócio é resolvido. E ela chegar para mim, pastor, e aquele negócio, como é que está? Eu estou orando. Eu digo, pelo amor de Deus, pare, que já resolveu. Me perdoe, eu esqueci. Você entende? Vamos para a próxima. Mas existem pessoas que pegam firme de uma forma diferente. E você precisa ser uma dessas pessoas. Em tempos de avivamento, Deus precisa de alguns que vai promover o ambiente para o restante do povo. Porque é através desse alguns que Ele vai tocar a vida de muitas pessoas. E sabe, Deus quer contar com você. Deus quer que você seja essa diferença na vida de muitas pessoas. Mas o primeiro passo é que Cristo seja o teu Senhor e o teu Salvador. Que Ele seja a diferença da tua vida. O segundo passo é que você seja revestido com poder, orando em outras línguas. Para que você possa se mover no poder de Deus para ser testemunha dele. E o terceiro passo é, uma vez que você tem comunhão com Cristo e com o Espírito, você está firme na palavra e inabalável todos os dias da sua vida.